Quem sou eu para que o grande rei me receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Bom dia, amadas ouvintes e queridas irmãs em Cristo. Está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, minhas queridas ouvintes e amadas irmãs. Estamos aqui para desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria, palavras que nos dão discernimento para vencer o nosso dia a dia. Então, o provérbio de hoje diz assim: por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Provérbios, capítulo 8, versículos 16 até o 20 e o 21. Temos como título hoje, um reino de justiça e paz. A sabedoria é uma pessoa, Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Se os príncipes, os nobres e todos os juízes governarem a terra por meio de Cristo, haverá verdadeiramente justiça e juízo entre os homens, pois nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, do 2 até o 3. Como consequência, haverá a verdadeira prosperidade e multiplicação de bens e tesouros. Isaías profetiza: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Quando cremos no Senhor Jesus, foi-nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. João 1,12. Porém, não só filhos, mas também herdeiros. Gálatas 4,7. Porque Deus quer entregar o governo do mundo vindouro a Cristo, seu Filho primogênito. Hebreus 2,5. Juntamente com os seus muitos filhos, quando estiverem preparados e maduros. O seu reino será de justiça, e o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Isaías 32, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Se você quer receber um reino inabalável, retenha hoje a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Queridas ouvintes, amadas irmãs, nós sabemos que a sabedoria é Cristo, então vamos viver por meio de Cristo. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia! Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai.
amorosas chegando na tua casa, logo bem cedinho. A palavra vai entrar no seu lar para trazer paz e alegria. Bom dia, queridas irmãs, amadas amigas, nossas companheiras de todas as manhãs. Quero trazer bênção para a tua casa nesta manhã. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse amanhecer, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor deu para nós, a oportunidade de estar vivas e ainda prosseguir buscando o Senhor. É a sua grande misericórdia, Senhor, nós estarmos aqui e agora. Muitos não acordaram nessa manhã, mas nós estamos aqui. Temos a oportunidade de te buscar nesse dia. Ainda temos chance de ser vencedoras pela tua infinita misericórdia. O Senhor tem dado uma visão governante para nós, que nós somos a sua igreja, a sua habitação. E o Senhor tem um plano maravilhoso para conosco. O Senhor quer nos encher de si mesmo. Deus quer nos encher até a plenitude. Essa é a visão que o Senhor tem dado para nós. O Senhor, na sua misericórdia, nos faz acordar essa manhã com essa visão de que nós somos preciosas para Ti, de que o Senhor tem um plano a executar, que o Senhor quer nos encabeçar para nos edificar. Somos a sua noiva e estamos nos aprontando para as bodas do Cordeiro. Que privilégio! Muito obrigada, Senhor Jesus. Abençoe todas as irmãs, todas que estão nos ouvindo nesta manhã, para que a gente tenha uma leitura bíblica maravilhosa, para que a luz da palavra possa clarear a nossa visão e para que a gente não fique só no conhecimento, mas que a gente possa praticar tudo que o Senhor tem mostrado para nós. Ó Senhor Jesus, quão maravilhosa é a vida da igreja. Senhor Jesus, amém, que o Senhor ouça as nossas orações desse dia. Nós estamos vendo essa semana como podemos ser preenchidos até a plenitude de Deus. Hoje vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! O resultado da glória de Deus, unidade e edificação da igreja. No capítulo 3 de Efésios, lemos: Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. O versículo 1 também começa com a expressão por esta causa. Paulo se refere à causa apresentada nos 2 primeiros capítulos, o encargo, o plano e a execução de Deus. O Senhor quer obter como resultado o lugar de habitação no Espírito, por isso envia dispensadores. Paulo, no versículo 14, refere-se à igreja e no versículo 1 aos dispensadores, mostrando a necessidade de preparar a igreja para receber as riquezas da graça dispensada. Na sequência, lemos: De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios 3,15. A palavra família em grego é pátria e indica a linhagem que provém de algum progenitor, originador, pai, refere-se à ascendência. Deus criou todos os seres angelicais no céu, Jó 1:6, e chama os anjos de filhos. Os filhos de Deus ali são os seres angelicais, isto é, Deus é o Pai que os criou. Os povos pagãos do Antigo Testamento adoravam ídolos, rejeitando a Deus e considerando alguns seres angelicais como seus deuses. Deus é o Pai, tanto no céu como sobre a terra, o Criador e a origem de todas as famílias da terra. Adão é chamado de filho de Deus, lá em Lucas 3,38. Deus, assim, é Pai de todos os seres humanos. Ele é a origem. Ele é o originador de todos os seres humanos.
Como Pai de toda a família no céu e na terra, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Satanás rebelou-se contra Deus, mas este é o Criador e tem autoridade sobre Satanás. Assim, todas as coisas podem interagir segundo o arranjo de Deus, a fim de contribuir para que a igreja faça a vontade do Senhor. Por exemplo, se antes de sair para pregar o evangelho e fazer comportagem, você imergir na palavra profética, nesse momento Deus pode intervir no ambiente e nas pessoas, colocando alguém à sua frente que precise exatamente daquilo que você desfrutou na palavra. Desse modo, você conseguirá suprir essa pessoa por meio do arranjo que só o Senhor é capaz de fazer. Paulo menciona a riqueza da glória de Deus, que fortalece com poder o homem interior, mediante o Espírito. Efésios 3,16. O objetivo de Paulo é mostrar a necessidade de preparar a igreja para receber essa graça. A igreja ela precisa estar fortalecida, com poder, mediante seu espírito no homem interior. Todos entendem a palavra glória como um resplendor, uma luz brilhante, mas é isso. Mas não é só isso. A glória é o próprio Deus Pai, que tem força para atuar em nós e também nos fortalecer. Vemos também a força da glória em Colossenses 1:11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Deus é poderoso, mas para realizar um trabalho em nós, Ele precisa usar força. A glória é o próprio Deus que atua como força em nós. Uma mudança no conceito da glória de Deus pode ser vista quando lemos que os olhos do nosso coração serão iluminados para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento e qual é a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Como diz Efésios 1:18, Deus quer encher-nos para nos tornar sua herança. Quando cremos em Jesus, o Espírito Santo entrou em nós. O Espírito é o próprio Cristo em nós. E Cristo é nossa esperança da glória. Ele vai dispensando a graça e a glória de Deus até nos encher totalmente, como diz Colossenses 1:27. O resultado final de todo o trabalho de Deus pode ser visto em Romanos 8:18. A glória de Deus, ela enche o nosso interior e nos liberta da escravidão do pecado, nos liberta da morte, do eu, do homem natural. A glória está nos libertando agora, hoje. Quando chegar naquele dia, com a obra da igreja terminada, virá a glória e será revelada pela igreja. Quando esse processo de glorificação dos filhos de Deus terminar, toda a criação que um dia foi amaldiçoada e hoje está debaixo do cativeiro da corrupção, será liberta. Podemos ver neste versículo o que é e quem é a glória. João 17:5. Antes da fundação do mundo, o Filho vivia na glória do Pai. No tempo, o Filho veio, tornou-se um homem e passou pelo processo de morte na cruz e pela ressurreição por nossa causa, a fim de gerar a igreja. Assim, Deus Pai o glorificou. Jesus precisou passar pelo processo de glorificação para ser aceito e admitido em Deus. Em Salmos 2:7 e em Atos 13:33, nós lemos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse hoje refere-se ao dia da ressurreição. No dia da ressurreição, Deus gerou o homem Jesus como filho de Deus e o admitiu na glória do Pai, glorificando-o consigo com a glória do Pai. Esse mesmo processo ele fará conosco a igreja. O resultado do trabalhar da glória em nós é a unidade descrita em João 17. Jesus Cristo tem transmitido a glória para nós, que somos a igreja, pois só Ele tem a glória, só o Pai tem a glória.
O trabalho da glória é tornar-nos um. Por isso é necessária a unidade. Sem a unidade da igreja, não há edificação. Sem a edificação, não há paz. Se não há paz, Deus não pode descansar, nem fazer da igreja o seu lugar de habitação no Espírito. Por isso, o trabalho da glória é tão importante. A glória, o próprio Pai, dado como bênção espiritual nos lugares celestiais a nós, tem a função de nos fortalecer e edificar em habitação para Deus no Espírito. Aí você pode fazer uma pergunta para mim, né? Mas como é que eu vou me encher da glória? É quando você desfruta de Cristo. Você desfruta da sua palavra, você desfruta do Senhor em oração, você desfruta do Senhor ao cantar um hino. E assim, a glória do Senhor, a expressão de Deus, a essência de Deus vai acrescentando-se em você. E o resultado do trabalhar dessa glória é que você se torna um com a igreja. E isso só ocorre quando nós estamos no Espírito. Sem estarmos unidos uns com os outros, não haverá crescimento, não haverá edificação e também não haverá paz. Então, nós que buscamos reinar com o Senhor, precisamos desfrutar dele, né? Cristo, que já está em nós, é a nossa esperança. Esse mistério foi revelado para nós, né? Como nós lemos lá em Colossenses 1:27. Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Que mistério é esse? Que riqueza é essa? Aí o versículo continua. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo que já está em nós, e porque Ele está em nós, Ele vai dispensando graça e a glória de Deus vai nos enchendo, até encher totalmente, né? É o exemplo do copo, né? Vai enchendo, enchendo até transbordar. Então, o que nos faz ter esperança é o Cristo que já está em nós, né? Quando nós desfrutamos desse Cristo maravilhoso, Ele nos enche de graça e a glória, a expressão de Deus é vista em nós, né? E glória também é o próprio Deus, né? A natureza de Deus é acrescentada em nós quando nós desfrutamos desse Cristo maravilhoso. Amém? Que nós possamos nos encher de Cristo até transbordar, até a plenitude. Aleluia! Muito bom, irmãs. Esse é o nosso devocional Alimento Diário. Vamos agora para a nossa leitura bíblica de hoje. Êxodo 29, capítulo O sacrifício e as cerimônias da consagração. Capítulo 29, versículo 1. Isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite. De flor de farinha de trigo os farás. E as porás num cesto, e nos cestos os trarás. Trarás também um novilho e 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Pôr-se-lhe-á a mitra na cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele.
Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, pô-los-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar das suas mãos direitas e sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e o espargirás sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. Um bolo de pão azeitado e uma ombreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como oferta movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo de um lado para o outro, a oferecerás como oferta movida perante o Senhor. E isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel devido a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos. É a sua oferta a Deus. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queimarás com fogo o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme a tudo que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também, cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante a oferta pelo pecado. E ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás. E o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo. Ofertas contínuas. Versículo 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente,
Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares. E a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e a seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Nosso texto termina aqui, vamos agora a alguns comentários. Nós vamos ver no livro de Levítico, com bastante detalhes, toda essa cerimônia realizada no tabernáculo, né? Como que era morto, a oferta, como que ela era cortada, quais os tipos de ofertas. Nós vamos ver tudo em Levítico, tá? É o próximo livro que nós vamos ver. No versículo 10, nós vimos que o sacerdote, né, Arão e os seus filhos, eles estão associando-se ao novilho, quando eles colocam a mão sobre ele. Então, impor as mãos sobre o novilho, isso quer dizer que eles estão transferindo a culpa dos seus pecados para receber a expiação e o perdão ao ser oferecido o novilho. Também nós vamos ver no livro de Levítico com bastante detalhes. O novilho ele seria sacrificado como um substituto em lugar do povo. Esse cordeiro sem defeito que era oferecido, ele substituía a pessoa que pecou, certo? Então, quando Arão colocava a mão, impunha as mãos sobre a oferta, aquele cordeiro estava carregando o pecado de todo o povo, certo? O povo pecou, quem deveria morrer? O povo, quem pecou. Mas o novilho era um substituto do povo. Então, quem morria no lugar do povo era o cordeiro. Por isso que Jesus é esse cordeiro. Porque ele tomou para si todos os nossos pecados e morreu por nós. O uso do sangue reflete a importância como essencial para a vida e para a provisão de Deus de um substituto, cuja vida era perdida em favor do adorador. Então, determinadas porções da gordura do animal deveriam ser queimadas, como uma maneira de oferecer o melhor para o Senhor. Enquanto o sangue simbolizava a vida, a gordura simbolizava a abundância e era característica de um animal que tinha sido bem alimentado e bem cuidado. Ela era considerada a parte mais excelente, né? Os rins estavam associados à vida interior de uma pessoa, juntamente com o coração. Nós podemos conferir lá em Salmos, em Jeremias, né? Talvez a separação dos rins significasse o exame e a dedicação da oferta desse nível, né? Algo interior, né? Algo que está associado à vida interior e ao coração do homem, ou seja, o melhor que ele tinha era oferecido ao Senhor, né? Então, os vários tipos de oferta pelo pecado e as suas circunstâncias, eles vão ser todos descritos em Levítico, tá? Por vezes, essas ofertas são chamadas de purificação. E qual é o propósito dela? É fazer expiação pelo pecado ou pela impureza cerimonial, a fim de restaurar a comunhão com Deus. Cristo também é a nossa oferta pelo pecado, né? Ele nos reconciliou com Deus. Grande parte do animal tinha de ser queimado fora do acampamento. O Senhor também, como oferta pelo pecado, ele foi crucificado fora do arraial, né? Foi crucificado por nós. O primeiro carneiro era oferecido como uma oferta queimada e subia uma fumaça como um presente em tributo a Deus por meio do fogo.
E isso fazia dele uma oferta feita pelo fogo. O fato de constituir ele um cheiro suave significava a aceitação por Deus da oferta e daquele que estava ofertando, ou seja, o adorador. O sacrifício do segundo carneiro é um dos sacrifícios de comunhão. Ele celebrava a comunhão com Deus com cerimônias que incluíam uma refeição partilhada, ou seja, comia com outra pessoa. Então, a designação do carneiro como carneiro da consagração esclarece a razão pela qual a coxa direita devia ser queimada em vez de ser comida, como era comum em sacrifício de comunhão. Então, as palavras ordenação e ordenar refletem a expressão idiomática hebraica que diz literalmente encher a mão de alguém. Então, ao colocar itens nas mãos de Arão e de seus filhos e em seguida movê-los de um lado para o outro e depois queimá-los, Moisés estaria ensinando o enchimento das mãos do novo sacerdote. Seu trabalho seria apresentar ao Senhor as ofertas que os israelitas trouxessem. Essa é a função do sacerdote, né? E essa oferta, ela podia ser comida pelo sacerdote, né? Essa será a tua porção específica. Moisés receberia o peito, porque ele era o sacerdote oficiante. Em ocasiões posteriores, ele passaria a Arão e a seus filhos. Então, o melhor ali, né, que é o peito, né, a parte nobre da carne do cordeiro, era para o sacerdote oficiante, que era Moisés. Para nós, do Novo Testamento, é bom a gente saber disso. Cristo é todas essas ofertas. Ele é a oferta pacífica, ele é a oferta pelo pecado, ele é a oferta da consagração, ele é a oferta. Só Ele poderia carregar os nossos pecados, só Ele poderia nos substituir, morrer por nós, né? Só Ele poderia dar a vida por nós. Então, Ele é o Cordeiro. Quando João Batista viu Jesus, ele apontou Jesus como o Cordeiro. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele seria esse sacrifício que iria tirar todo o pecado do mundo, o Cordeiro, Jesus Cristo. Amém? Hoje nós podemos receber Jesus porque Ele morreu por nós. Hoje os nossos pecados de outrora foram perdoados quando nós aceitamos Jesus através do sangue de Cristo. E esse sangue hoje ainda tem eficácia eterna. No passado, quando pecava, precisava matar um cordeiro como oferta e ofertá-lo ao Senhor. Mas hoje, o Senhor já é esse sacrifício. E Ele já morreu por nós por uma vez por todas. Ele não precisa morrer de novo. Ele já morreu e o sangue dele tem eficácia eterna. Toda vez que eu pecar, que eu pedir pelo sangue de Cristo, o sangue de Cristo vai me lavar e vai perdoar os meus pecados. E Deus não se lembrará mais deles, né? Então, graças ao Senhor por Jesus Cristo. Amém? Senão eu e você estaríamos totalmente perdidos, né? Ó Senhor Jesus, que misericórdia! Toda manhã nós podemos desfrutar, né? Do sangue precioso de Cristo. Amém. Ficamos por aqui agora. Vamos receber a irmã Lene, que dará continuidade à leitura bíblica de hoje. Bom dia, irmã Lene. O Senhor seja com o teu espírito nessa manhã. Amém. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 31, versículos 19 até o 24, Provérbios capítulo 8, versículos 15 até 21, e o Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 17 até o 35. Então, vamos começar com os Salmos. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante,
Ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Agora, Provérbios capítulo 8, versículos 15 até o 21. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Agora, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 17 até o 35. Os discípulos preparam a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um e perguntar-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bom dia, até amanhã com mais uma leitura.
Senhor, remove o véu, faz tua luz eu ver, que eu não me engane mais, mas tudo possa ver. Muito pouco sei de mim, me engana o coração, pois penso certo estar em meu orgulho vão. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Bem menos sei de ti, sou muito doutrinal, mas falta minha visão do quanto és real na vida interior, a vida espiritual. Confundo eu aqui com o viver carnal. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Enquanto teu guiar não há clareza em mim, propenso a me isolar, eu me desvio assim. Já quanto ao teu querer, não sei o seu valor, trocando pelo meu, rebelde sempre sou. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Enquanto vejo então, o corpo faz-me ver, me dá revelação, me mostra teu saber. Desvenda-me, Senhor, faz tua luz eu ver, não vou mais me enganar, nem me ensoberbecer. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A Esposa do Cordeiro e o Exército de Cristo. Recebam com carinho Taíka Saleb.
O povo de Deus é como uma grande plantação que irá amadurecer. No livro de Apocalipse, esse povo é chamado de primícias. No Antigo Testamento, as primícias representam a messe, a totalidade da lavoura. No livro de Deuteronômio, lemos: Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor, teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Isso mostra que quando as primícias são oferecidas a Deus, toda a messe também é oferecida. Assim fica claro que a igreja é representada pelas primícias, ou seja, os vencedores representam todos os cristãos. Da mesma forma, em Números, é dito que os primogênitos representam toda a família. Eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Quando Deus tomou os levitas como primogênitos, ele estava tomando todo Israel para si. Logo, os primogênitos representavam toda a família, e os levitas representavam todo Israel. Esse é o princípio dos vencedores. Em Êxodo, vemos mais detalhes sobre as primícias. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. As primícias são do Senhor e devem ser levadas à casa do Senhor para lhe serem oferecidas. Assim, quando estiverem maduros, os vencedores serão arrebatados para o céu antes da colheita final. Senhor, queremos ser esses que amadurecem para Ti. Nessa grande plantação, torna-nos maduros, Senhor. Essas primícias que são oferecidas a Ti, que representam toda a colheita e que são Tuas, Senhor. Ó Senhor Jesus, torna-nos maduros, Senhor. Esperamos em Ti. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia para vocês, ouvintes. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada uma de vocês nesta manhã. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a fé. Como está a sua fé, minha querida ouvinte? Como está a sua busca com o Senhor? Você tem confiado em Deus nos momentos da sua vida, nos momentos de tribulações? Qual é a sua experiência que você tem com o Senhor? Quando nós passamos por dificuldades, muitos desafios, muitos problemas, na verdade, muitas vezes para nós são experiências desafiadoras, Quando o medo cresce, a ansiedade começa a ameaçar a nossa alegria, Nós podemos ter confiança absoluta em Cristo. É Jesus que está no controle, minhas amadas, de todas as coisas. Ele sabe o que fazer nesses momentos que passamos, Momentos de desesperos, momentos de tristeza, momentos de angústia, Nós vemos ali quando Pedro, ele estava sobre o barco, ele andou, sobre as águas, e ele foi ter com Jesus. Naquele momento, quando Pedro, ele estava confiando em Jesus, ele estava olhando para Jesus, ele conseguiu,
andar sobre as águas sem afundar. Mas a partir do momento que ele tirou os olhos de Jesus, né? Ele começou a observar ali a força do vento. Ele teve medo, né? E começou, né? A Bíblia fala que ele começou a submergir, né? E neste momento que ele começou a submergir, ele gritou, né? Salve-me, Senhor. Minha amada, neste momento que você está passando, se você está sentindo que você está submergindo, grite ao Senhor. Não tenha medo, não tenha vergonha. Grite para Jesus. Salve-me, Senhor. Que Deus, neste momento, Ele vai até o encontro. E que você, minha querida, possa ter fé. Possa ter fé que o Senhor vai te tirar da condição que você está neste momento. Então grite neste momento. Não tenha vergonha. Salve-me, Senhor. Fale com fé. Grite como Pedro gritou naquele momento. Senhor Jesus, que o nosso Deus, Ele vai tirar você dessa situação. Amém? Senhor Jesus, neste exato momento, Senhor, eu intercedo, Senhor, pelas nossas ouvintes, aquelas que estão passando, Senhor, por situações difíceis, de medo, de angústia, de desespero. Pai, vai de encontro à vida dela nesta manhã. Deus, eu entrego a vida de cada uma das nossas ouvintes, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para que elas possam, Senhor, te buscar e ter fé a cada dia, no nome do Teu Filho. Amém. Nossa alegria, em quem vamos exultar, quem é nossa coroa, e graça vamos dar, na presença do nosso Senhor, Jesus Cristo que nos amou, se vós sois realmente nossa glória, aleluia. Evangelho vamos pregar, aleluia, com o Senhor vamos cooperar. Cuidar é gozo e desfrute, podemos declarar. Somos fortalecidos, por muitos frutos gerar, na presença do nosso Senhor, Jesus Cristo que nos amou, se vós sois realmente nossa glória, aleluia, o Evangelho vamos pregar, aleluia, ser fecundos e multiplicar. Nesse santo encargo, iremos permanecer, saindo pelas cidades, e o galardão receber, na presença do nosso Senhor, Jesus Cristo que nos amou, se vós sois realmente nossa glória, aleluia. Evangelho vamos pregar, aleluia, o inimigo derrotar, aleluia, o Evangelho vamos pregar, aleluia, com o Senhor vamos cooperar, aleluia. Evangelho vamos pregar, aleluia, ser fecundos
e multiplicar.